Mortal Kombat Street Fighter, The King of Fighters, Capcom vs SNK 3 e até um dos crossovers mais inacreditáveis possíveis, com gráficos de Guilty Gear. Com certeza, a sua franquia favorita já teve algum grande jogo cancelado. Estamos aqui cerca de 20 jogos diferentes e surpreendentes, mas que foram cancelados por motivos mais loucos possíveis. E é por isso que eu trouxe o Eterno Ninja aqui para me ajudar. E aí, gurizada, tranquilos? Sejam bem-vindos a mais vídeo dos Segredos dos Games. Mas antes, já te peço para se inscrever no canal, pois tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos começar do começo. Com o amado clássico World Heroes, ele teria uma sequência em 3D por volta do fim dos anos 90, mas ela não viu a luz do dia por causa da plataforma em que estava sendo produzida. O jogo estava sendo feito para a Hyper Neo Geo 64, o arcade 3D da SNK que iria substituir a MVS. Só que esse hardware foi um fracasso gigantesco. Segundo os da ADK, produtora do jogo, o cancelamento aconteceu devido à qualidade extremamente baixa do processamento gráfico da máquina da SNK, o que tornava muito difícil trabalhar no jogo. Então, por isso o designer pediu pessoalmente à diretoria da ADK para que o projeto fosse cancelado antes de sequer ser anunciado, sobrando apenas esse render do Hanzo em 3D. Quem acha que a Sony nunca fez jogo de luta para PlayStation está muito enganado. Sorcery foi um fight game que desde a sua concepção não era para ter sido lançado. A ideia inicial em 1997 era ser um ambicioso RPG multiplayer de mundo aberto sobre feiticeiros, mas o hardware do PlayStation 1 não aguentava e o investimento também era arriscado. Então a Sony foi limitando as possibilidades do projeto até ele se tornar um jogo de luta em arena fechada, onde você teria que revezar entre magias e socos com seu adversário. Só tinha um problema: ninguém da empresa sabia fazer jogo de luta. Após 2 anos de desenvolvimento, a Sony limitou ainda mais as coisas, cancelando o projeto. Tentando surfar na segunda onda dos jogos de luta e na moda dos periféricos de movimento, a Heavy Iron Studios, uma divisão interna da gigante THQ Nordic, responsável por games de desenho como os incríveis Bob Esponja, WoW-E, Up e vários outros, decidiu fazer um fighting game no universo da franquia Saints Row, que é uma espécie de GTA nonsense. O game teria customização de personagens, minigames de cartas e até dança particular com certas mulheres em alguns cenários do jogo. O gameplay de luta seria em primeira pessoa, onde o jogador usaria o sensor de movimento do Kinect do 360 ou o PlayStation Move do PlayStation 3 para brigar em cenários de Saints Row remasterizados. O jogo foi cancelado, estando cerca de 60% pronto, porque a THQ achou que estava uma porcaria. Boa parte do sistema de combate foi reaproveitado em UFC Personal Trainer, e esse foi mais um jogo de luta feito para ser lançado em 2011 e que deu ruim, assim como dezenas de outros. Mortal Kombat 3 recebeu diversas versões após o seu lançamento. A última foi Mortal Kombat Trilogy, porém havia mais uma que a equipe de Ed Boon chegou a trabalhar, e que quase foi lançada. Ultimate Mortal Kombat 3 WaveNet foi a primeira tentativa de arcade conectado pela internet para se jogar online. Ele chegou a ser completamente produzido pela Midway e teve máquinas disponibilizadas em fliperamas de Chicago e São Francisco para fazer testes. As máquinas usavam conexão de escada, mas não uma comum. Elas utilizavam uma tecnologia chamada T1, que conseguia até inacreditáveis 1,5 MB de velocidade, algo impressionante para os anos 90. Mesmo assim, não conseguiram fazer funcionar satisfatoriamente, e tudo foi desmontado, provando que online bom é importante sim para um jogo de luta, desde os anos 90. Ultimate Mortal Kombat 3 WaveNet era a única versão em que poderia desbloquear Noob Saibot jogável via código. Aliás, falando em Mortal Kombat, os atores que fizeram a captura de movimento dos 2 primeiros jogos se meteram em encrencas bem bizarras. Após uma treta com a Midway e Ed Boon, que um dia eu vou contar aqui no canal, a maioria deles foi contratada para fazer um novo jogo chamado Tier Realms Fighters para a Atari, que recebeu grande promoção e era mais uma cópia de Mortal Kombat, tendo inclusive praticamente a mesma história. Com cerca de 90% pronto, a Atari cancelou a produção pois o seu novo console não deu certo. Os atores então apareceram em Young para PlayStation 1, que por coincidência era também muito parecido com Mortal Kombat. Só que seu grande diferencial seria a possibilidade de até 4 pessoas se enfrentarem ao mesmo tempo. O jogo também foi cancelado, mas calma que agora que vem o pior. Daniel Pesina, que fez os ninjas de Mortal Kombat e é mais conhecido por interpretar Johnny Cage, ajudou secretamente a divulgar o famigerado Tattoo Assassins, uma cópia do jogo de Ed Boon que tinha entre seus fatales coisas bizarras, como uma diarreia de fogo e deixar
deixar o oponente pelado ou transformado em uma imagem feita no Paint do Windows. Bizarramente, seu roteirista era o mesmo de Volta para o Futuro. Mas bizarramente, o roteirista era o mesmo do filme De Volta para o Futuro. Dá pra acreditar? Tatum Assassins teve diversos problemas internos, ficou sem dinheiro e pra piorar, os testes públicos massacraram o game, devido à sua total falta de qualidade, pois não tinha inovações, os controles tinham input delay gigantesco e o principal era o fato dele simplesmente ser horrível. Infelizmente, ou não, ele foi cancelado, mas a ROM dele para arcades vazou e quem tiver coragem pode experimentar. Aliás, eu desafio aqui agora o senhor Eterno Ninja a fazer uma gameplay de Tatum Assassins com câmera para vermos essa reação a essa obra-prima pós-moderna. Rapaz, esse jogo promete lá no canal. Eu posso fazer sim uma gameplay dele, Renatão. Se tiver bastante comentário pedindo para eu jogar essa pérola, eu trago o mais rápido possível no canal. Aliás, falando em Mortal Kombat, quem é muito da antiga como o Renatão aí, lembra de Pit Fighter. Muitos acham que ele é só mais um clone mal feito de Mortal Kombat, mas é exatamente o contrário. Pit Fighter foi o primeiro jogo de luta a digitalizar pessoas reais para torná-las sprites, e foi muito importante para a criação de Mortal Kombat. Pit Fighter, inclusive, foi lançado antes de Street Fighter 2 também. Ele é feio e estranho exatamente por ser um dos pioneiros em muita coisa. Então, por mais que hoje em dia ele seja praticamente injogável pela molecada mais nova, na época ele fez um sucesso considerável. Por isso, obviamente, uma continuação foi anunciada para 1993. Cerca de 70% do jogo já estava pronto, mas a Atari decidiu cancelá-lo e não ficamos sabendo de mais nada sobre. Inclusive, o mesmo aconteceu com outro jogo muito querido pelos fãs da antiga. Primal Rage é um clássico jogo de luta feito com animações stop motion. Ele teve uma boa recepção e foi um dos acertos da Atari nos anos 90. Por isso, ganharia uma sequência programada para 1996, com vários novos personagens e refinamentos nas mecânicas. Mas se ele está nessa lista aqui, é porque não aconteceu. O jogo estava quase pronto, só que a produtora era a Atari, e já vimos aqui o que ela faz de melhor. O jogo foi uma das vítimas dos problemas financeiros da empresa, devido ao seu console, o Atari Jaguar, e acabou cancelado, porém, vazou na internet o jogo quase pronto e tá completamente jogável para quem quiser. Mas indo completamente na contramão de toda essa violência, você lembra do clássico desenho Laboratório de Dexter? Então, ele quase virou um jogo de luta. Dá pra acreditar? O Laboratório de Dexter Extreme Robot Rumble foi produzido pelo estúdio Ben, especializado em jogos de desenho. Ele sairia para PlayStation 2, Xbox e GameCube, com os personagens do desenho brigando e usando robôs em uma pequena arena. Só que o projeto não foi lançado porque a desenvolvedora simplesmente faliu enquanto fazia ele. Porém, a Cartoon Network aproveitou e fez um jogo de luta em navegador com quase o mesmo nome e lançou em seu site com uma ideia muito parecida com a ideia original, só que muito mais horrível do que poderíamos imaginar. Mais pra frente, vamos falar dos 3 The King of Fighters e dos outros 2 jogos de luta cancelados da SNK. Mas esse agora lembra muitos tempos clássicos da empresa. Em 2002, a Evoga tentou fazer um novo jogo de luta da franquia Double Dragon, mas não conseguiu os direitos. E assim nasceu o Rage of the Dragons, uma continuação espiritual para a franquia, que atualmente é da Arc System. Só que mesmo sendo amado por muitos hoje em dia, Rage of the Dragons não vendeu bem na época. Em seguida, a Evoga se complicou financeiramente e veio a fechar em 2004, cancelando não só um port para PlayStation 2, como também a continuação Rage of the Dragons 2. Killer Instinct foi originalmente feito para ser um jogo de lançamento do Nintendo 64, mas devido aos problemas no desenvolvimento do console, principalmente com seu armazenamento, ele foi diversas vezes atrasado. Quando Killer Instinct 2 foi lançado para fliperamas, o Nintendo 64 ainda estava só nas promessas, que ninguém sabia se seriam cumpridas. Por isso uma versão dele para Super Nintendo foi feita, assim como o game original. Mesmo praticamente pronto e jogável, a Nintendo nunca autorizou o lançamento do Killer Instinct 2 para Super Nintendo. Seu desenvolvimento foi reiniciado para sair exclusivamente no Nintendo 64. Só que a Nintendo e a Rare mudaram o nome para Killer Instinct Gold, o que fez muitos pensarem que era uma versão especial finalmente lançada do prometido Killer Instinct 1, mais uma do marketing da Nintendo na época. O que sobrou foi apenas essa foto que um desenvolvedor da Rare postou no Twitter, com um cartucho original de testes de Killer Instinct 2 no Super Nintendo. Eu não sei como esse cara ainda não foi processado.
Boa, mas antes de falarmos de Capcom vs SNK, vamos falar de coisas estranhas. Com os jogos de luta fazendo sucesso, obviamente as empresas da época tentaram fazer jogos de luta de tudo que é possível, inclusive de coisas nada a ver com fighting games. Como o jogo de luta baseado na franquia Senhor dos Anéis, feito pela EA entre 92 e 94, que chegou até a ser anunciado, mas foi cancelado do nada. Lobo, a famosa série de quadrinhos da DC Comics, também teria seu jogo de luta projetado para Super Nintendo e Mega Drive, mas quando estava quase pronto, ele foi cancelado para ambas as plataformas. Porém, é possível encontrar o completo na versão de Mega Drive na internet também. E você lembra do filme O Escorpião Rei, onde o The Rock aparece num CG bizarro? Ele também estava no radar das empresas para virar um jogo de luta na época. Um pequeno estúdio fez uma primeira demo e tentou conseguir os direitos do filme e um financiador para seguir produzindo. Mas como não conseguiram, o projeto acabou cancelado. Mas vamos falar sobre uma franquia amada pelos fãs. Quando Garou Mark of the Wolves foi feito, desde sempre havia a intenção de logo em seguida fazer uma sequência que atualizaria não só o gameplay, como daria um encerramento para a história de Rock Howard, filho de Gizzy. Tanto que o game termina com um grande gancho para uma sequência, e ela realmente chegou a começar a ser produzida, porém foi uma das vítimas da Aruse, que fechou a divisão de desenvolvimento de games da SNK abruptamente após o KOF 2000, cancelando a produção da continuação que estava cerca de 80% pronta. Não se sabe exatamente se o jogo se chamaria Garou 2 ou Garou Special, como é comum na franquia Fatal Fury, mas é possível ver no pouco do material vazado que teria a presença de Ryo como Mr. Karate e vários personagens novos, como o pai de Gato e a aprendiz de Joey Higashi. Ah, eu queria muito um Garou 2 ou um Garou Special. Bom, mas não foi só esse jogo que foi cancelado pela SNK. A franquia KOF Maximum Impact teve 3 jogos e várias tentativas de continuações. Todas foram canceladas, culminando na saída do designer e diretor Falcon da SNK. O primeiro foi KOF Maximum Impact 360, que chegou a ser anunciado para a então nova geração, o Xbox 360 e o PlayStation 3. Seria a continuação de Maximum Impact 1, mas não se sabe o que aconteceu e não se tem muitas notícias sobre. Nunca mais ouviu falar do jogo. E no fim, o Maximum Impact 2 acabou saindo para os consoles da geração anterior mesmo. Como alertou o brother Mega Nintendo, que está sempre aqui no canal, saludos meu amigo, KOF Maximum Impact Regulation A2 foi anunciado em 2007 para PlayStation 2 e arcades da Taito, e seria o Dream Match 3D máximo da SNK, reunindo todos os personagens da franquia spin-off até então. E de acordo com o Falcon e seu Twitter, contaria ainda com vários outros novos lutadores como Rotaro Futaba e Tizoki de Garou, Joey Higashi de Fatal Fury, Angel de KOF e Sunshine Tomyangun do Game Fighters History. Embora a SNK não comente sobre isso de forma oficial, ao que tudo indica, ele foi cancelado junto aos problemas financeiros da companhia relacionados à produção de KOF 12, como já comentei aqui. O mesmo acontece com KOF Maximum Impact 3, que seria a finalização da história da trilogia, como as sagas normais de KOF geralmente são. Porém, ficamos sem saber o que aconteceu com os personagens. Supostamente, o Falcon ter sido um dos desenvolvedores demitidos da SNK no meio da treta financeira toda. Ainda bem que ele voltou depois, porque seria uma boa alguns personagens do Maximum Impact em KOF 15. Aliás, falando nisso, The King of Fighters se passa um universo paralelo não relacionado à história da cidade de Softal, que engloba vários jogos da SNK, e haveria um dos jogos mais aguardados pelos fãs, que iria explicar grande parte dessa lore, que talvez nunca vá ver a luz do dia. Por volta de 1994 e 1995, estava sendo produzido o que seria o Street Fighter Alpha da SNK, um jogo da franquia Fatal Fury, que se passaria antes de tudo, contando com o Gizzy, ainda muito jovem como protagonista do game e explicando o começo de tudo, antes mesmo dos eventos de Art of Fighting, ou seja, por volta do fim da década de 60 e começo de 70. O jogo foi cancelado pois a SNK não queria olhar para o passado, mas sim para o futuro de Softal, e por isso ele deu lugar ao game Savage Ray, que acontece no ano de 2051. A única coisa que vazou foi esse pôster feito por Shinkiro, que mostra a Gizzy ao centro, e segundo especulações não oficiais, as versões mais novas de Takuma, Jeff Bogard, Tung Furui e outros personagens não explicados, unindo toda a história de vários jogos da SNK em um jogo só. Muito provavelmente nesse game que saberíamos se Gizzy é pai de Andy ou Terry, e todo o passado do icônico vilão.
E como bem me lembrou o FGC Infinity, que também tá sempre aqui, muito obrigado, cara. Talvez um dos crossovers mais surpreendentes da lista é Sammy vs Capcom. Como já contei aqui no vídeo sobre como a Arc System perdeu os direitos de Guilty Gear devido a uma burrice gigantesca, na época a Sammy tinha os direitos de vários personagens de Guilty Gear, então iria rolar um Guilty Gear vs Street Fighter, um Dante vs Sol e por aí vai. O jogo foi anunciado em um evento chamado JAMA no dia 11 de setembro de 2003 e iria sair inicialmente apenas para arcades da Sammy, ou seja, com placas Atom's Wave. Além disso, seria produzido pela própria Sammy, ou seja, poderíamos ver Chun-Li com os famosos gráficos de Guilty Gear. Noritaka Funamizu, um dos principais produtores da Capcom, aproveitou a ocasião do anúncio para se dizer bastante animado com a proposta e curioso para ver como seriam os personagens da Capcom traduzidos à vida usando os conceitos visuais de Guilty Gear. Eu também estaria muito curioso. Ele também disse estar pessoalmente interessado em ver como ficariam os personagens de Darkstalkers, e essa foi a última vez que qualquer uma das partes falou sobre o projeto novamente. Até 2009, quando Seth Killian, que na época trabalhava na Capcom, falaram em um fórum que a produção estava adormecida, no melhor estilo Harada com Tekken vs Street Fighter. E até hoje, a maioria das pessoas nem se lembra mais do jogo e não se tem ideia do porquê ele não foi pra frente. O que sobrou de Sammy vs Capcom foi uma foto do Noritaka fazendo o anúncio do jogo vestido uma camisa do Brasil. Pra falar a verdade, na Capcom existem muitos projetos cancelados, mas nunca citados, como o suposto Street Fighter 6 que o Shiori Ono estava fazendo e foi reprovado, culminando mais uma vez supostamente no pedido de demissão dele. Há também a primeira tentativa de Street Fighter 2, mas essa eu vou contar aqui em um vídeo especial para quem é inscrito. Aliás, tem também um cancelamento oficial que eu já falei aqui no canal, o Capcom Fighting All Stars, o Dream Match 3D da Capcom, que seria desenvolvido pela equipe da SNK, além do triste cancelamento mal explicado de Capcom vs SNK 3. E outro que eu já contei aqui no canal também é o Mortal Kombat 8. Quer saber? No final aqui do vídeo eu vou pôr uma tela com vários desses vídeos para você escolher qual você quer assistir e conhecer como eles eram e por que foram cancelados e as consequências disso. Qual jogo dessa lista te surpreendeu mais e qual você queria que fosse lançado? Eu e o Renato estamos curiosos para saber. Então é isso, manos. Agradeço demais quem apoiou o vídeo até aqui. Deixe seu like se curtiu o vídeo, se inscreva no canal dos Segredos dos Games e venha conhecer o meu também, o Farofeiro Eterno Ninja. Bom, é isso. Valeu, falou e fui! Não, acabou não. O Eterno tá encerrando o vídeo sem mim. Eu sou carioca e ele que é o folgado. Se continuar assim, o Eterno Ninja que vai ser o próximo cancelado. Mas vamos lá. Primeiramente, se você ainda não conhece o canal, chega aí, sinta-se em casa, igual o Eterno Ninja tá fazendo aí. Dê uma chance, se inscreve aqui e conheça mais histórias como essas. Em segundo lugar, muito obrigado mais uma vez ao grande amigo Eterno Ninja, que eu realmente considero pra caramba e que fez aniversário recentemente. Parabéns, Eternão. Tamo junto, cara. E por fim, antes dos vídeos com os jogos cancelados, muito obrigado aos apoiadores do canal. Graças a eles eu posso fazer esse canal e chamar outras pessoas tão legais quanto o Eterno e vários outros que sempre aparecem aqui. E se você quer mais desse tipo de conteúdo, considere apoiar também. Então muito obrigado a quem já está apoiando e aos novos que chegaram essa semana. Juscel Santos, José N, João Gustavo Avelino, né? Felipe Marques, Taiba Paulino, direto do console, Eliezer Melo, Wesley Soares, René Rocha, Dante Bruno e o brother meu e do Eterno aí, ó, Yuri Zord, que faz ótimas lives. Eu vou até deixar o link aí na descrição, porque vale a pena. Se você tá vendo à noite, comparece lá que ele tá em live. E obrigado também a cada um que tá aparecendo aí na tela e contribui uma vez por mês, seja pelo apoia-se ou membro do canal. São eles que fazem acontecer. E se você quiser ajudar e falar conosco lá no nosso grupo secreto no WhatsApp, decidindo coisas do canal, tendo conteúdos exclusivos e umas coisinhas a mais aí, as formas de contribuir estão aí na tela. Mas se não tiver condições, cara, não se esforce demais e só tá aqui já tá muito bom. Muito obrigado mesmo, tamo junto. E na próxima vez que nos vemos, se você quiser, eu posso te contar mais segredos dos games. Buenas.